O romance histórico e a literatura para jovens se casaram e tiveram um filho, o romance histórico juvenil. O pequeno está crescendo rapidamente e vai indo muito bem na escola. Existe um gênero que poderia ser chamado de romance histórico juvenil? Olha, eu acho que sim. Toda aquela história que fala de algum momento do passado, destaca algum momento do passado, do nosso passado, né? Eu acho que existe isso, né? Esse gênero, esse tipo de ficção. Né? Isso tem ficado mais comum na literatura infanto-juvenil brasileira? Acho que sim, acho que tem, apesar da gente ir lá em Monteiro Lobato, ele já fez História do Mundo para Crianças, já fez A Chave do Tamanho, né, falando muito da Europa, né, a guerra, que era um tema muito polêmico, né, que ele falou com criança, né, que ele escreveu para criança, mas eu acho que depois Cazuza, dos mais antigos, né, mas eu acho que depois, nos anos 70, isso voltou, e nos anos 80, 90, e eu acho que realmente tem a ver com os 500 anos, eu tenho essa impressão, que os 500 anos deflagrou esse tema. Para os adultos, né, eu acho que a história ficou mais popular, né, falar da história do Brasil, né, eu acho que fica muito essa questão, né, a gente só começa a nossa história quando os europeus chegam, né. Sempre quando vou falar da história do Rio, todo mundo acha que é só quando os portugueses chegam. Né? E eu acho que vem daí, dessa discussão, dessa descoberta da nossa identidade, da nossa história, né? E esse lado de ter ficado menos acadêmico, né? De um texto mais falar da intimidade, né? Do dia a dia das pessoas e não só dos fatos históricos, né? Escrevendo história sobre história para crianças, quanto você pode inventar, quanto você pode mentir? Eu acho que é uma coisa que eu percebo no meu processo, assim, que eu tenho um momento ótimo de pesquisa, que é um momento muito bom, um momento de leitura, que é até um momento que eu me culpo um pouco, porque eu fico muito tempo na pesquisa, como se tivesse um certo medo da criação, né? Como se estivesse adiando, né? Protelando o momento de criar mesmo, né? Mas que é um momento muito bom, de você pesquisar, de você ler, se informar, aprender, né? Você aprende com aquilo, ir nos lugares, no caso aqui do Rio, posso ir na Rua do Ouvidor, posso ir na Praça 15, enfim. Agora, depois eu tendo a tentar esquecer ou a tentar me livrar da pesquisa, porque aí é um momento de criar, de realmente virar uma ficção, só que baseado naquela pesquisa. É como se eu tivesse assim, totalmente entendida naquele assunto, então eu tenho liberdade de não acabar com aquele assunto, mas criar em cima daquele assunto, né? Não, são os meus personagens que vão viver aquela história agora, né? E aquele material que eu peguei vão ser os personagens que eu criei que vão viver aquele momento histórico, né? Então, acho que tem os dois momentos da pesquisa, que é como se você ficasse bem alimentado daquilo, né? Para depois se livrar daquilo, né? E existe o perigo de você exagerar no seu conhecimento histórico, assim, e aí vira um livro de história? Com certeza, porque eu acho que você fica tão apaixonado por aquilo, é tão interessante, né? É tão envolvente a história, né? Que a gente não conhece, né? Muitas vezes. Eu acho que eu mesma já fiz isso, eu acho que eu tenho livros que eu pequei na informação, que a informação ficou muito maior que a ficção. E que aí, realmente, é um livro que não vai emocionar ou encantar ou, né, tirar o leitor do cotidiano, do lugar comum. Vai ser mais um texto informativo, mais uma informação, né? Eu acho que eu já fiz isso, sim. Acho que é um lado difícil da literatura,
com quem trabalha com história, né? De tentar perceber, dar uma dosada, né? E ver que quem tem que ganhar é a ficção, né? Como que você faz para ter uma linguagem ao mesmo tempo acessível para o jovem que lê e uma linguagem que dê um cheiro de época, assim? Uhum. Eu acho que eu tenho essa característica dos meus livros falarem da história, mas sempre são pessoas do presente que vão para o passado, né? Como aquele seriado Túnel do Tempo, né? Da nossa geração. Então tem uma coisa sempre de um olhar atual para o passado. E aí acho que eu aproveito para até trabalhar isso, né? As crianças, né, e a família da Lud, todos falam com muitas gírias de hoje e tal, e as pessoas do passado eu tento pesquisar as palavras. Então eu leio muitos romances do Machado, sempre tentando trazer através do vocabulário essa diferença dos dias atuais, né? E a maneira de vestir, a maneira de se comportar, né, das crianças, que era muito diferente. E essa linguagem antiga não pode afastar o leitor atual? É engraçado, porque mesmo a Lud, quando ela não fala do passado, ela tem o Lud vai à praia e o Lud na TV, que são livros que ela não vai para o passado. E as professoras já comentaram comigo que elas gostam das minhas palavras da minha época. Sei lá, xingamentos que ninguém fala mais, panaca, panaquara, umas coisas assim que as crianças gostam de coisas antigas, mesmo que seja da época dos pais, né, delas, elas acham o som engraçado e vão se interessando por essas palavras. Eu me lembro que quando a gente adaptou o Sítio do Pica-Pau, tinha essa questão, porque o Lobato falava muita gíria, né? E aí eu finquei o pé, não, vamos falar as gírias do Lobato, e era tranquilo, porque era uma novidade, uma coisa que dava para entender o que era o significado. No romance histórico juvenil tem uma idealização dos personagens, para não chocar, tem alguma coisa assim que eles ficam bonitinhos demais? Será que existe esse perigo? Eu acho que sim, eu acho que existe sim. Eu mesma sinto isso um pouco na Revolta da Vacina. Eu acho que eu puxei a brasa para o Oswaldo Cruz e deixei o Pereira Passos como o malvado da história. É claro, o Oswaldo Cruz, né, cria uma vacina para salvar as vidas, então você já aproveita aquilo. Mas é claro que não foi assim, aquilo foi realmente uma repressão incrível, né? Foi um autoritarismo incrível, né? Mas eu acho que a gente, pelo menos na literatura infantil, tende a fazer isso, assim, a dar uma de herói, né? Como se construísse o personagem mais um herói, né? Acho que isso acontece. Tem um valor pedagógico no romance histórico juvenil? Assim, ele serve para estudar história ou não é essa a função dele? Eu acho que não. Acho que não deveria ser. Eu acho que pode despertar o interesse, né? Pode aguçar o interesse daqui a um tempo, né? O leitor criança, jovem. Agora, o primordial seria realmente a fantasia, a diversão, sair do lugar comum, né, ter alguma experiência nova, né, trazer uma experiência nova ali, mas não pedagógica, né, que eu acho que é aí que está a dificuldade, né. O romance histórico juvenil precisa muito de ação ou não? Eu acho que sim, que tem que ter algum perigo, né? Eu acho que uma história tem que ter um desequilíbrio, um perigo, uma coisa que saia do eixo, uma reviravolta, né? Eu acho que precisa de ação, sim. E você acha certo ou errado relativizar violência, preconceito de época e tal? Como que você faz? Como você lida com assuntos difíceis? Uhum. Eu acho que tem que ser falado, né? Ainda mais porque, né, a gente vive num mundo muito violento, então eu acho que a criança ela não está
não sabendo de nada, das guerras, né, de toda a violência, dos preconceitos todos. A criança está no mundo, né, ela está se relacionando com todos esses problemas. Então, não é só no livro que ela vai encontrar isso, né? Ela encontra isso no dia a dia, na família, na sociedade. Ela se depara com a violência. Então, eu acho que o importante é falar, né? Se aquilo é necessário na sua história, eu acho que é importante falar. E de uma maneira bacana, né? Quando você era pequena, você gostava mais da aula de português ou de história? Eu gostava da aula de desenho. Não, brincadeira. Eu realmente me interessei muito por história, mas eu gostava muito da aula de literatura. Gramática, não.